Olá, bem-vindos à terceira parte do livro A Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Ative o sininho para não perder os vídeos dessa semana. 13. O próximo professor me aguarda numa sala abarrotada do chão ao teto com livros. Mais publicações do que já vi na vida, mais do que pensei existir. Parecem antigos e inestimáveis. Apesar da minha aversão à escola e livros em geral, sou atraída por eles. Mas os títulos e as páginas estão escritos numa língua que não entendo, um amontoado de símbolos que não tenho qualquer esperança de decifrar. Tão intrigantes quanto os livros são os mapas espalhados pelas paredes. Do reino e de outros países, novos e antigos, emoldurado na parede oposta à porta, protegido por um vidro, há um mapa enorme e colorido montado a partir de diferentes folhas, com pelo menos 2 vezes o meu tamanho. Sua presença domina a sala. Desbotado e rasgado, trata-se de um emaranhado de linhas vermelhas, costas azuis, florestas verdes e cidades amarelas. É o velho mundo, o mundo de antes, com seus nomes e fronteiras que já não têm qualquer serventia. É estranho olhar para o mundo como era antes, diz o professor, saindo de trás das pilhas de livros. Sua túnica amarela, manchada e desbotada pelo tempo, dá a ele a aparência de uma folha de papel humana. Consegue adivinhar onde estamos? A imensidão do mapa me faz engolir em seco, mas como sempre, tenho certeza de que é um teste. Posso tentar. Norta fica a noroeste, Palafitas fica à beira do rio capital, e o rio deságua no mar. Após 1 minuto de sofrida procura, finalmente encontro o rio e a enseada perto do meu vilarejo. Aqui, respondo com o dedo apontando um pouco mais a norte, onde imagino que fique Somerton. Ele assente, feliz por eu não ser uma burra completa. Reconhece mais algum lugar? No entanto, o mapa também está escrito numa língua desconhecida. Não consigo ler. Não perguntei se consegue ler, responde ele, ainda simpático. Além disso, as palavras mentem de vez em quando. Veja além delas. Dou de ombros e me forço a olhar de novo. Nunca fui boa aluna na escola. O homem logo vai descobrir. Para minha surpresa, porém, até gosto do jogo. Examinar o mapa, procurar lugares conhecidos. Aqui talvez seja Harbour Bay. Balbucio, afinal, circulando com o dedo a área em torno de um cabo recurvado. Correto, ele afirma, abrindo um sorriso. As rugas ao redor dos olhos ficam mais evidentes e transparecem sua idade. Aqui é Delphi, acrescenta, apontando para uma cidade bem ao sul, e Archeon é aqui. Ele põe o dedo sobre o rio capital num ponto a poucos quilômetros daquela que parece ser a maior cidade do mapa, do país do mundo de antes. As ruínas. Já ouvi esse nome sussurrado pelos garotos mais velhos e pelos lábios do meu irmão Shade. A cidade cinzenta. Os escombros. Sinto um calafrio só de pensar no lugar, ainda coberto por fumaça e sombras por causa de uma guerra ocorrida há mais de 1000 anos. Será que nosso país vai ficar assim se a guerra não acabar? O professor recua um pouco e me deixa pensar. Sua ideia de ensinar é bem estranha. Provavelmente vai acabar num jogo em que fico na parede analisando mapas por 4 horas. É então que, de repente, o rumor no quarto me deixa alerta. Quer dizer, a falta de rumor. Senti o peso elétrico das câmeras ao longo do dia todo, tanto que até parei de me importar. Até agora, quando não sinto nada. Foi embora. Ainda posso sentir a eletricidade das luzes, mas nada de câmeras, nada de olhos. Elara não pode me ver aqui. Por que ninguém nos observa? Ele apenas pisca para mim. Há uma diferença na minha aula, ele murmura. Não sei o que quer dizer e isso me deixa furiosa. O quê? Mari, estou aqui para ensinar sua história, para ensiná-la a ser prateada, a ser, útil, diz com uma expressão amarga. Mas também vou tentar compreender exatamente como você existe e como seus poderes funcionam. Encaro o professor meio confusa. Meus poderes funcionam porque sou prateada. Os poderes dos meus pais se misturaram, e meu pai era oblívio e minha mãe tempestuosa. Gaguejo a explicação que Elara me ensinou. Sou prateada, senhor. Finalizo tentando fazê-lo entender. Para meu horror, ele balança a cabeça. Não, você não é Mary Barrow, e jamais pode esquecer isso. Ele sabe. Estou arruinada. Acabou. Tenho que implorar a ele para guardar segredo, mas as palavras entalam na garganta. O fim está próximo e sequer consigo abrir a boca para impedir. Isso não é necessário. Ele continua a perceber meu medo.
Não tenho planos de avisar ninguém sobre sua ascendência. Sinto um breve alívio que logo se transforma em outro tipo de medo. Por quê? O que quer de mim? Sou, acima de tudo, um homem curioso. Você entrou na prova real como uma criada vermelha e saiu como uma nobre prateada perdida. Tenho que dizer que fiquei bastante curioso. E é por isso que não há câmeras aqui? Disparo enquanto me afasto dele. Cerro os punhos e desejo que o trovão venha me proteger desse homem, para que não existam registros de você me examinando? Não há câmeras aqui porque tenho o poder de desligá-las. Uma centelha de esperança brilha na escuridão absoluta em mim. E que poder é esse? Pergunto trêmula. Talvez ele seja como eu. Mari, quando um prateado diz poder, quer dizer autoridade, embora poder também tenha a ver com todas essas bobagens que fazemos. Bobagens. Como partir um homem em dois ou afogar alguém na praça. O que quero dizer, ele prossegue, é que a minha irmã já foi rainha e que isso ainda tem algum valor por aqui. Lady Blonus não me ensinou isso. Ele ri sozinho. Isso é porque Lady Blonus está lhe ensinando baboseiras. Jamais farei isso. Então, se a rainha era sua irmã, você é Julian Jacques a seu dispor. Ele faz uma reverência cômica. Chefe da casa Jacques, herdeiro de nada além de um punhado de livros velhos. Minha irmã era a falecida rainha Coriane, e o príncipe Tibérias VII, que chamamos de Cal, é meu sobrinho. Agora que diz, dá para notar a semelhança. A cor de Cal veio do pai, mas o rosto calmo e a ternura dos olhos só podem ter vindo da mãe. Então você não vai me transformar em alguma experiência científica esquisita para a rainha? Pergunto ainda receosa. Em vez de ficar ofendido, Julian gargalha alto. Minha cara, a única coisa que a rainha quer é que você desapareça. Descobrir o que você é e ajudá-la a entender é a última coisa em que ela pensa. Mas você vai fazer isso mesmo assim? Algo brilha em seus olhos, algo como ódio. A influência da rainha não é tão abrangente como ela quer que você pense. Quero saber o que você é e tenho certeza de que você deseja o mesmo. Meu interesse agora é tão grande quanto o medo era instantes atrás. Sim. Foi o que eu pensei, diz sorrindo. Sinto muito em informar, porém, que terei de fazer o que me pediram, prepará-la para o dia da sua apresentação ao mundo. Fico pasma. Lembro-me do que Cal disse na sala do trono, a campeã dos plebeus, uma prateada de sangue mais vermelha de criação. Eles querem me usar para acabar com a rebelião, de algum jeito. Sim. Meu caro cunhado e sua rainha creem que você pode fazer isso, se usada adequadamente. Ele confirma, amargurado. É uma ideia idiota e impossível. Não serei capaz de fazer nada e então minha voz desaparece. E então vão me matar. Julian segue minha linha de raciocínio. Está errada, Mari. Não compreende o poder que possui agora. Quantas coisas pode controlar? Ele faz uma pausa para levar as mãos atrás das costas de um jeito estranho. A guarda escarlate, retoma, é drástica demais. Muito, muito rápida. Mas você é a mudança controlada, do tipo em que as pessoas podem confiar. Você é a chama lenta que pode dissipar uma revolução com um punhado de discursos e sorrisos. Você pode falar aos vermelhos, dizer-lhes quão nobres, benevolentes e corretos são os prateados. Você pode convencer seu povo a voltar para os grilhões. Mesmo os prateados que questionam o rei, aqueles que têm dúvidas, podem ser convencidos por você e o mundo permanecerá igual. Para minha surpresa, a perspectiva parece desanimar Julian. E você não quer isso? Sem as câmeras barulhentas, acabo me soltando e fazendo cara de desdém. Você é prateado. Tem que odiar a guarda e me odiar. Pensar que todos os prateados são maus é tão errado quanto pensar que todos os vermelhos são inferiores. Ele rebate com a voz grave. O que meu povo vem fazendo com você e seu povo é uma ofensa aos fundamentos da humanidade. Oprimir e aprisionar os vermelhos num círculo perpétuo de pobreza e morte apenas por pensarmos que vocês são diferentes de nós não é certo. E como todos que conhecem história podem lhe contar, termina em desastre. Mas somos diferentes, respondi. Um dia, no mundo prateado, já me ensinou isso. Não somos iguais. Julian se inclina para mim e lança um olhar penetrante. Estou diante da prova de que você está errada. Você está diante de uma aberração, Julian. Vai deixar que eu prove que está errada, Mari? Para quê? Nada vai mudar? Julian suspira enfadado, passa a mão pelos cabelos castanhos e escassos.
Por centenas de anos, os prateados caminharam sobre a terra como deuses de carne e osso, ao passo que os vermelhos não passam de escravos sobre seus pés, até você aparecer. Se isso não é uma mudança, não sei o que é. Ele pode me ajudar a sobreviver. Melhor ainda, talvez até me ajude a viver. E o que fazemos então? Meus dias são ritmados sempre com a mesma programação. Protocolo de manhã, aulas à tarde. No meio tempo, Elara me faz desfilar em almoços e jantares. Aparentemente, Sônia e Pantera ainda desconfiam de mim, mas não disseram mais nada desde o nosso primeiro encontro. A ajuda de Maven parece ter funcionado, por mais que odeie admitir. No evento seguinte, com mais pessoas, na sala de jantar particular da rainha, as Iral ignoram completamente minha presença. Apesar das aulas de protocolo, o almoço ainda é perturbador. Passo o tempo todo tentando lembrar o que me ensinaram. Osanos, ninfóides, azul e verde. Willy, verde, verde e dourado. Lerolan, Oblivious, laranja e vermelho. Rambus e Titus, e Nornos e Iral e muitos outros nomes. Nunca vou entender como alguém consegue gravar tudo isso. Como sempre, meu lugar fica ao lado de Evangeline. É doloroso ter a consciência de que todos os utensílios de metal na mesa são armas letais em suas mãos cruéis. Cada vez que ela levanta a faca para cortar a comida, meu corpo fica tenso à espera do golpe. Elara, como de costume, sabe o que estou pensando, mas continua a refeição com um sorriso. Talvez pior que a tortura de Evangeline seja saber que a rainha se diverte ao assistir a nossa guerra silenciosa. E o que achou do Palacete do Sol, Lady Titanos? Pergunta a garota à minha frente. A Tara, Casa Viper, verde e preto, foi ela quem matou os pombos. Ela acrescenta, suponho que não haja comparação com o vilarejo onde você morava antes. Ela pronuncia a palavra vilarejo como se fosse uma maldição e não deixa passar seu sorriso malicioso. As mulheres riem com ela, umas poucas cochicham como que escandalizadas. Leva um tempo para abrir a boca, esperando o sangue esfriar. O Palacete e Sumerton são muito diferentes do lugar a que estou acostumada. Forço a resposta. Óbvio, diz outra mulher que se inclina para entrar na conversa, uma Willy, a julgar pela túnica verde dourada. Fiz um passeio pelo Vale do Rio Capital uma vez e devo dizer que os vilarejos vermelhos são simplesmente deploráveis. Não tem sequer estradas adequadas. Mal conseguimos comer, quanto mais asfaltar estradas. Cerro a mandíbula quase a ponto de rachar os dentes. Tento sorrir, mas o que sai é uma careta. Enquanto isso, as outras concordam com a Willy. E os vermelhos? Bom, acho que aquilo é o melhor que podem fazer com o que têm. Ela continua torcendo o nariz. São feitos para aquele tipo de vida. Não temos culpa de terem nascido para servir. Uma Rambus de vestido marrom diz, leviana, como se falasse do tempo ou da comida. É simplesmente sua natureza. O ódio cresce dentro de mim, mas o olhar da rainha me diz para aguentar e cumprir meu dever. Preciso mentir. Sim, de fato. Ouço as palavras saírem da minha boca. Debaixo da mesa, cerro os punhos e sinto meu coração se partir. Por toda a mesa, as mulheres escutam com atenção. Muitas sorriem e a maioria concorda com a cabeça diante da minha defesa e suas crenças terríveis sobre meu povo. Seus rostos me dão vontade de gritar. Claro, continuo incapaz de me conter. Qualquer um forçado a levar uma vida assim, sem descanso, férias e escapatória, acabaria como servo. Os poucos sorrisos desaparecem e se contorcem espantados. Lady Titanos terá os melhores tutores e toda a ajuda necessária para adequar-se à nova vida. Elara me interrompe rapidamente. Já começou as aulas com Lady Blonos. As mulheres murmuram em aprovação ao passo que as garotas fazem caretas. Isso me dá tempo suficiente para recuperar o autocontrole necessário para sobreviver à refeição. O que Sua Majestade Real pretende fazer com os rebeldes? Pergunta uma mulher com rispidez. A indagação produz um choque de silêncio na mesa e desvia o foco de mim. Todos os olhos se voltam para a questionadora, uma mulher de uniforme militar. Outras mulheres também usam farda, mas a dela brilha com mais medalhas e fitas. A feia cicatriz que rasga seu rosto sardento indica que talvez as tenha merecido. Aqui no palácio é fácil esquecer que há uma guerra acontecendo, mas seu olhar assombrado diz que ela não pode esquecer. A rainha Elara baixa a colher com elegância ensaiada e abre um sorriso igualmente ensaiado. Coronel Mecantos, dificilmente podemos chamá-los de rebeldes. E esse foi o único atentado que assumiram, rebate a coronel interrompendo a rainha. E a explosão em Harbour Bay. E, já que estamos nisso, a base aérea de Delfine.
2 jatos destruídos e outro roubado de uma das nossas próprias bases. Arregalo os olhos e, como outras presentes, não consigo conter a surpresa. Mais ataques? Só que, enquanto as outras parecem assustadas e levam a mão à boca, tenho que segurar a vontade de sorrir. Farley tem andado ocupada. Você é engenheira, coronel? A voz de Elara soa aguda, fria e definitiva. Não dá para Macanthus a chance de negar com a cabeça. Então não é capaz de entender que foi um vazamento de gás que causou a explosão em Harbor. E, por favor, refresque minha memória. Você comanda as tropas aéreas? Ah, não. Sua especialidade são as forças terrestres. O incidente na base aérea foi uma manobra de treinamento supervisionada pelo próprio general Lord Lares. Ele garantiu pessoalmente a Sua Majestade que a base de Delphine é segura. Numa luta justa, Macanthus provavelmente deixaria a rainha em pedaços com as próprias mãos. Em vez disso, Elara a partiu ao meio com nada além de palavras, e ela sequer terminou. O comentário de Julian ecoa na minha cabeça. As palavras mentem de vez em quando. O objetivo deles é ferir civis inocentes, prateados e vermelhos, para incitar medo e histeria. São poucos, restritos e covardes. Escondem-se da justiça do meu marido. Considerar toda desgraça ou infortúnio desse reino obra desse mal apenas colabora com os seus esforços para aterrorizar o resto da população. Não dê a esses monstros a satisfação que desejam. Algumas mulheres aplaudem e inclinam a cabeça em concordância com a mentira deslavada da rainha. Evangeline segue o exemplo e o gesto rapidamente se espalha até que apenas a coronel e eu permanecemos em silêncio. Dá para notar que ela não acredita em nada do que a rainha diz, mas não há como chamá-la de mentirosa. Não aqui, não na casa dela. Por mais que queira continuar sem fazer nada, sei que não posso. Meu nome é Marina, não Mari. Tenho que apoiar minha rainha e suas palavras desgraçadas. Minhas mãos juntam-se a um aplauso na mentira de Elara ao passo que a coronel inclina a cabeça repreendida. Embora eu esteja constantemente rodeada de criados e prateados, sinto-me só. Não vejo Cal com frequência graças à sua agenda ocupada com treinamento e mais treinamento. Ele às vezes sai do palacete para falar às tropas de uma base aqui perto ou acompanhar o pai em negócios de estado. Imagino que possa conversar com Maven, com seus olhos azuis e meios sorrisos, mas ainda não confio muito nele. Por sorte, nunca somos deixados a sós de verdade. Trata-se de uma tradição boba da corte, evitar que rapazes e moças da nobreza se sintam tentados nas palavras de Lady Blonos. Duvido que isso se aplique ao meu caso. Para ser sincera, passo a metade do tempo sem me lembrar de que um dia terei que casar com ele. A ideia de Maven como meu marido não parece real. Não somos sequer amigos, quanto mais parceiros. Por mais simpático que ele seja, meus instintos me dizem para não confiar demais no filho de Elara. Ele esconde alguma coisa. O que é? Não sei. Os ensinamentos de Julian tornam as coisas mais suportáveis. A educação que antes eu lamentava agora é uma luz no mar de trevas. Sem as câmeras ou os olhos de Elara, podemos passar o tempo descobrindo o que sou de verdade. Mas as coisas caminham devagar e ambos estamos frustrados. Acho que sei qual é o problema, diz Julian ao fim da minha primeira semana. Ouço essas palavras de pé, com os braços estendidos do jeito idiota de sempre. Um estranho dispositivo elétrico está preso em meus pés e de vez em quando solta faíscas. Julian quer testá-lo, mas de novo falhei em produzir os raios que me botaram nessa bagunça. Talvez eu precise correr um risco mortal, digo bufando. Que tal pedir a arma de Lucas emprestada? Julian geralmente ri das minhas piadas, mas agora está ocupado demais pensando. Você é como uma criança, ele finalmente afirma. Torço o nariz, ofendida, mas ele continua mesmo assim. É assim que as crianças são no começo, não conseguem controlar seus poderes. Eles só se manifestam em situações de estresse ou medo, até a pessoa aprender a domar as emoções e a usá-las em benefício próprio. Existe um gatilho e você precisa encontrar o seu. Lembro-me de como me senti no jardim espiral ao cair em direção à minha aparente morte. Não sentia medo nas minhas veias quando colidi com o escudo elétrico. Sentia paz. Sabia que meu fim tinha chegado e aceitava que não havia nada a fazer para mudar isso. Deixei-me ir. Vale a pena ao menos tentar, provoca Julian. Resmungando, volto-me para a parede mais uma vez. Julian enfileirou umas estantes de pedra, todas vazias, para que eu tivesse onde mirar. Pelo canto do olho, consigo ver o professor se afastar, mas sem deixar de me observar. Solte-se. Deixe-se ir. Sussurra a voz na minha cabeça. Meus olhos fecham levemente enquanto me concentro.
Meus próprios pensamentos desaparecem para que minha mente busque a eletricidade que tanto deseja. As ondas de energia, vivas sobre minha pele, agitam-se em mim mais uma vez até vibrar em cada músculo e nervo. Geralmente o processo termina aí, mas não dessa vez. Em vez de segurar, vou ao encontro dessa força, me deixo levar. Mergulho em algo que sou incapaz de explicar, uma sensação que é tudo e nada, luz e trevas, calor e frio, vida e morte. Logo, o poder é a única coisa na minha cabeça, ofuscando todos os meus fantasmas e lembranças. Mesmo Julian e os livros deixam de existir. Minha mente está limpa, como um vazio negro a ressoar força. Agora, me concentro na força e ela não desaparece. Na verdade, se move pelo meu corpo, dos olhos à ponta dos dedos. À minha esquerda, Julian deixa escapar uma interjeição de espanto. Abro os olhos. Um feixe de faísca lilás salta do dispositivo até meus dedos como em fios elétricos. Pela primeira vez, Julian fica sem palavras e eu também. Não quero me mexer. Tenho medo de que a menor mudança faça os raios desaparecerem. Mas eles não desaparecem. Continuam saltando e se contorcendo em minhas mãos. Parecem brincar, inofensivos como um gatinho em seu novelo. Lembro então do que quase fiz com Evangeline. Esse poder é destrutivo se eu quiser. Tente movê-lo. Julian fala baixinho enquanto me observa entusiasmado. Algo me diz que o raio vai obedecer meus desejos. É parte de mim, um pedaço da minha alma viva no mundo. Aperto o punho e as faíscas reagem aos músculos tensos, ficam maiores, mais brilhantes e mais velozes. Expandem-se até a manga da minha camisa e em segundos consomem o tecido. Como uma criança que vai arremessar uma bola, chacoalho o braço na direção das estantes de pedra e abro a mão no último instante. O raio voa pelos ares numa bola de centelhas brilhantes e colide com o alvo. O estrondo da explosão me faz gritar e cair para trás sobre uma pilha de livros. Meu coração dispara. Durante a queda, vejo a estante de pedra sólida se desfazer numa nuvem grossa de pó. As faíscas reluzem por um segundo sobre os escombros antes de desaparecer, deixando apenas ruínas. Desculpe pela estante, digo. A manga da minha camisa ainda faísca, convertida no chumaço de fios soltos. Mas isso nem se compara aos tremores na mão. Meus nervos parecem cantar, latejar de poder. E a sensação é boa. A silhueta de Julian se aproxima através das nuvens de pó, rindo a plenos pulmões, ele examina a obra. Seus dentes alvos brilham através da poeira. Vamos precisar de uma sala de aula maior. Ele não está enganado. A cada dia somos obrigados a encontrar salas novas e maiores para praticar até finalmente descobrir um lugar adequado no andar subterrâneo. As paredes são de concreto e metal, bem mais resistentes que a pedra decorativa e a madeira dos andares superiores. Minha mira é decepcionante, para dizer o mínimo, de modo que Julian precisa tomar muito cuidado ao se posicionar nos treinos. Em todo caso, é cada vez mais fácil invocar os raios. Julian toma notas o tempo inteiro, registrando tudo, desde os meus batimentos cardíacos até a temperatura de um cálice recém-eletrizado. Cada anotação nova faz surgir em seu rosto um sorriso confuso, mas feliz, embora ele não me diga o motivo de tanta alegria. Duvido que entendesse mesmo que ele explicasse. Fascinante, murmura ao ler algum valor de um dispositivo de metal cujo nome não sei. Ele diz que o aparelho mede energia elétrica, mas não entendo como. Esfrego as mãos para desenergizá-las, como Julian diz. As mangas da minha camisa permanecem intactas dessa vez, graças à minha roupa nova. É feita de tecido à prova de fogo, como Kikau e Maven usam, embora eu ache que a minha deveria ser à prova de choque. O que é fascinante? Pergunto. Ele hesita, como se não quisesse contar, como se não devesse contar, mas finalmente dá de ombros e diz: antes de você se energizar e fritar aquela pobre estátua, ele aponta para um monte de entulho fumegante que uma vez fora o busto de algum rei. Medi a quantidade de eletricidade nessa sala, luzes, fiação, esse tipo de coisa, e agora acabo de medir você. E? Deu o dobro do registrado antes. Ele anuncia orgulhoso, mas não sei por que isso é tão importante afinal. Com um gesto breve, Julia desliga a caixa de faíscas, nome que deu ao aparelho. Sinto sua eletricidade morrer. Tente outra vez. Respiro fundo e me concentro novamente. Depois de um tempo, a eletricidade volta tão forte quanto antes, mas dessa vez vem de dentro de mim. O sorriso de Julian vai de orelha a orelha. E então? Então isso confirma minhas suspeitas. Às vezes esqueço que Julian é um cientista e estudioso, mas ele não demora muito para refrescar minha memória. Você gerou energia elétrica. Agora eu fico confusa de vez. Certo, é meu poder, Julian.
Não, pensei que seu poder fosse manipular, não criar eletricidade, ele diz em tom grave. Ninguém consegue criar, Mari. Mas isso não faz sentido. Os ninfóides manipulam água. Não podem usar o que não está por perto. Bom, mas e Cal, Maven? Não vejo muitas labaredas por aí para eles brincarem. Julian sorri e balança a cabeça. Você já viu as pulseiras, certo? Eles usam sempre. As pulseiras produzem centelhas, chamas minúsculas que os rapazes controlam. Sem algum recurso para iniciar o fogo, ambos ficam impotentes. O princípio é sempre o mesmo. Os prateados manipulam algo. Nossa força depende do ambiente. Mas você é diferente, Mari. Sou diferente. Diferente de todos. E o que isso quer dizer? Não tenho certeza. Você é algo completamente novo. Nem vermelho, nem prateado. Algo novo, algo mais. Algo diferente. Esperava que os testes de Julian me aproximassem de alguma resposta. Em vez disso, apenas levantaram mais perguntas. O que eu sou, Julian? O que há de errado comigo? De repente, sinto um nó na garganta. Meus olhos marejam. Preciso piscar várias vezes na tentativa de conter as lágrimas quentes. Acho que tudo se acumulou. Protocolo, aulas, a desconfiança de todos, um lugar onde nem posso ser eu mesma. É sufocante. Quero gritar, mas sei que não posso. Não há nada de errado em ser diferente. Ouço Julian falar, mas suas palavras são apenas um eco. O som é abafado pelas lembranças de Giza e Kilorne. Mari? Julia dá um passo em minha direção, seu rosto é a própria imagem da gentileza, mas ele para a um braço de distância de mim, não pelo meu bem, mas pelo seu, para se proteger de mim. Também me assusto quando percebo que os raios voltaram. Eles avançam sobre meus braços e ameaçam se transformar numa tempestade de luzes e fúria. Mari, concentre-se em mim. Mari, controle. Sua voz é suave e tranquila, mas firme. Parece até que Julian está com medo de mim. Controle, Mari. Mas sou incapaz de controlar qualquer coisa. Nem meu futuro, nem meus pensamentos, nem esse poder que é a raiz de todos os meus males. Há pelo menos uma coisa que eu ainda consigo controlar por hora. Meus pés. Como a covarde que sou, corro. Avanço pelos corredores vazios sobre o peso de 1000 câmeras invisíveis. Não tenho muito tempo até que Lucas, ou pior, os sentinelas me encontrem. Só preciso respirar. Só preciso olhar para cima e ver o céu, não o vidro. Passo 10 segundos de pé na escada antes de perceber a chuva, que atinge o calor da minha raiva. Os raios se foram. Deram lugar a lágrimas vergonhosas e ardentes que escorrem pelo meu rosto. Um trovão retumba em algum lugar distante. Ar quente, sem umidade. O calor diminuiu. O verão acabará logo. O tempo passa. A vida mudou, não importa o quanto eu deseje que volte ao que era. Uma mão forte se fecha em torno do meu braço e quase solta um grito. 2 sentinelas estão ao meu lado. Seus olhos sombrios debaixo das máscaras. Ambos têm o dobro do meu tamanho. Insensíveis, tentam me arrastar de volta para aquela prisão. Senhora, rosna um deles, sem qualquer aparência de respeito. Me deixa! A ordem está fraca, quase um suspiro. Começo a perder o fôlego, como se estivesse me afogando. Apenas mais uns minutinhos, por favor. Só que não sou o mestre deles. Não respondem a mim. Ninguém responde. Vocês ouviram minha noiva, diz outra voz. As palavras vêm firmes e duras no tom da realeza. Maven, deixem-na ir. Não posso deixar de sentir um alívio ao ver o príncipe pisar na sacada. Os sentinelas aprumam o corpo em sua presença e inclinam a cabeça em sua direção. Aquele que me segura fala. Devemos assegurar que Lady Titanos cumpra a programação. São ordens, senhor. Explica ao mesmo tempo que relaxa um pouco a mão. Pois agora vocês têm novas ordens, replica Maven, a voz fria como gelo. Eu acompanharei Marina de volta à aula. Muito bem, senhor, diz os sentinelas em uníssono, impossibilitados de desobedecer um príncipe. Assim que batem em retirada com suas capas flamejantes pingando a água da chuva, soltam um suspiro alto. Só então percebo que minhas mãos tremem, de modo que preciso cerrar o punho para esconder a agitação. Mas Maven é educado acima de tudo e finge não notar. Os chuveiros lá dentro funcionam bem, sabia? Esfrego as mãos nos olhos, apesar de minhas lágrimas já terem se perdido na chuva faz tempo. Restaram apenas um vergonhoso nariz escorrendo e manchas pretas da maquiagem. Felizmente, o pó prateado aguentou firme. O negócio é mais resistente à água do que eu. Primeira chuva da estação. Me esforço para falar, tentando reproduzir uma voz normal. Precisava ver pessoalmente. Certo.
Ele diz, chegando mais perto. Vira o rosto para o outro lado na esperança de esconder as lágrimas mais um pouco. Entendo, sabe? Acrescenta Maven. Entende mesmo, príncipe? Entende como é ser arrancada de tudo que você ama, forçada a ser outra pessoa, mentir a cada minuto de cada dia pelo resto da vida, saber que há algo errado com você? Não tenho forças para aguentar seus sorrisos de complacência. Pode parar de fingir que sabe alguma coisa sobre os meus sentimentos. Seu rosto se enche de amargura com o tom da minha voz e seus lábios se contorcem. Acha que não sei o quão difícil é estar aqui, com essas pessoas? A essas palavras, ele lança um olhar por sobre o ombro preocupado que alguém possa ouvir, mas ninguém ouve, apenas a chuva e os trovões estão presentes. Não posso dizer o que quero, fazer o que quero, Maven prossegue. Com minha mãe por perto, mal posso pensar o que quero. E meu irmão? O que tem seu irmão? As palavras entalam na garganta. Não quer pronunciá-las, mas as sente mesmo assim. Ele é forte, talentoso, poderoso. Sou sua sombra, a sombra da chama. Aos poucos ele relaxa, então me dou conta de que o ar ao nosso redor estava extremamente quente. Desculpe, acrescenta dando um passo para trás a fim de que o ar esfrie. Diante dos meus olhos, Maven dilui-se novamente na figura do príncipe prateado, mais afeito a banquetes e uniformes. Eu não devia ter dito isso. Tudo bem, sussurro. É bom saber que não sou só eu que me sinto deslocada. Isso é algo que você devia saber sobre nós, os prateados. Estamos sempre sozinhos. Aqui, ele aponta para a cabeça. E aqui, conclui apontando para o coração. Isso nos torna fortes. O relâmpago rasga os céus e ilumina seus olhos azuis que parecem brilhar. Isso é burrice, digo a ele, que solta uma risada sombria. É melhor você esconder esse seu coração, Lady Titanos. Ele não vai levá-la a nenhum dos lugares a que deseja chegar. As palavras me dão calafrios. Por fim, lembro-me da chuva e de como minha aparência deve estar lamentável. Preciso voltar à aula, balbucio. A intenção era simplesmente abandoná-lo na sacada. Maven, porém, agarra meu braço. Acho que posso ajudar a resolver seu problema. Ergo as sobrancelhas, desconfiada. Que problema? Você não parece do tipo que chora por qualquer besteira. Está com saudades de casa. Antes de eu dizer qualquer palavra de protesto, ele levanta a mão e dispara. Posso dar um jeito nisso. 14. Os seguranças patrulham o corredor que dá para o meu quarto em pares. Dessa vez, porém, estou de braços dados com Maven, de modo que eles nem ousam me parar. Embora seja noite, bem depois do horário em que deveria estar na cama, ninguém diz nada. Não se bate de frente com o príncipe. Não sei para onde ele me leva, mas prometeu que eu chegaria lá, em casa. Maven é tímido, mas determinado. Caminha lutando para conter um sorrisinho. Não consigo não estar radiante com ele. Talvez Maven não seja tão ruim. Mas nos detemos bem antes de nosso suposto destino. Na verdade, sequer saímos do andar dos aposentos. Aqui estamos, anuncia ele ao bater a porta. Ela se abre quase que instantemente e revela Cal. A aparência dele me faz recuar um pouco. Peito nu e restos da sua estranha armadura, placas de metal e lâminas costuradas sobre o tecido ainda em seu corpo. Não deixo de notar o hematoma acima do coração ou a barba por fazer. Faz mais de uma semana que não o vejo. Obviamente cheguei num mau momento. Cal não me nota de cara. Para meu espanto, está mais concentrado em tirar o resto da armadura. O embarque já está certo, Maven. Começa a dizer, mas interrompe a frase quando encara o irmão e me vê ao lado dele. Mari, como posso... O que posso fazer por você? Ele gagueja sem saber o que dizer pela primeira vez. Não sei direito, respondo. Meus olhos vão de Cal para Maven. Meu noivo apenas sorri e levanta um pouco a sobrancelha. Por ser o bom filho, meu irmão vai cuidar de você, ele diz num tom de voz surpreendentemente brincalhão. Até Cal dá um sorrisinho e faz uma careta. Você queria ir para casa, Mari, e descobrir alguém que já esteve lá antes. Depois de um segundo confusa, entendo o que Maven quer dizer e me sinto burra por não ter percebido antes. Cal pode me tirar do palácio. Cal esteve na taverna, conseguiu chegar lá e pode fazer o mesmo por mim. Maven, diz Cal através dos dentes cerrados, já sem o sorriso. Você sabe que ela não pode ir. Não é uma boa ideia. É minha vez de falar para conseguir o que quero. Mentiroso! Ele me encara com os olhos ardentes que parecem me atravessar. Espero que consiga ver minha determinação, meu desespero, minha necessidade.
Tiramos tudo dela, meu irmão, murmura Maven aproximando-se. Será que não podemos dar ao menos isso? E então Cal concorda devagar e relutante e gesticula para que entre em seu quarto. Zonza de tanto entusiasmo, corro para dentro quase aos pulos. Vou para casa. Maven passa uns instantes parado em frente à porta depois que saio do seu lado. Você não vem junto, diz o mais velho. Não se trata de uma pergunta. O príncipe mais novo balança a cabeça desanimado. Você já tem coisas demais com que se preocupar sem a minha presença. Não preciso ser uma gênia para reconhecer a verdade nas suas palavras, mas não é porque ele não vai que eu vou me esquecer do que fez por mim. Sem pensar, lanço os braços em volta de Maven. Ele fica sem reação por um segundo, mas aos poucos deixa o braço cair sobre meus ombros. Quando me afasto, suas bochechas estão coradas de prata. Eu mesma sinto o sangue ferver nas veias e pulsar nas orelhas. Não demore muito, ele pede, dirigindo o olhar a Cal. Ele dá um meio sorriso. Você fala como se eu não tivesse feito isso antes. Os irmãos riem juntos de um jeito que só fazem entre si, como vi 1000 vezes meus irmãos rirem. Quando a porta se fecha após a saída de Maven e fico a sós com Cal, reconheço que já não sinto tanta antipatia pelos príncipes. O quarto dele é 2 vezes maior que o meu, mas é tão bagunçado que parece menor. Armaduras e trajes de combate ocupam nichos nas paredes, dispostos no que suponho ser manequins do tamanho de Cal. Erguem-se ao meu redor como fantasmas sem rostos e me encaram com seus olhos invisíveis. A maioria das armaduras é leve, feita de chapas de aço e tecido grosso, mas algumas são mais robustas, feitas para batalhas e não para treinamentos. Uma tem até um elmo de metal reluzente e um visor de vidro fumê. Uma insígnia brilha em uma manga costurada no material cinza escuro. Traz a imagem da coroa preta flamejante e de asas prateadas, o que significa para que servem os uniformes, o que Cal fez com eles. Nem quero pensar no assunto. Como Julian, o príncipe herdeiro possui pilhas de livros por toda parte, tantas que as obras caem umas sobre as outras como pequenas cachoeiras de papel e tinta. Só que os livros de Cal não são antigos como os de Julian. Quase todos parecem recém-encadernados, impressos em páginas envernizadas para conservar as palavras. Enquanto o príncipe some para tirar o resto da armadura, arrisca uma folheada em seus livros. São estranhos, cheios de mapas, diagramas e gráficos, guias para a terrível arte da guerra. Um é mais violento do que o outro, com detalhes cada vez mais minuciosos sobre manobras militares dos últimos anos e também do passado distante. Grandes vitórias, derrotas sangrentas, armas e estratégias. É o bastante para dar um nó na minha cabeça. Pior ainda são as anotações de Cal guardadas entre as páginas, esboços das suas táticas favoritas, cálculos de ações que compensam a perda de vidas. Nas imagens, os soldados são representados por quadrinhos, mas vejo neles meus irmãos, Killorn e todos os que conheçam na mesma situação. Além dos livros, perto da janela uma mesinha com 2 cadeiras. Sobre ela, um tabuleiro com as peças já no devido lugar. Não consigo identificar o jogo, mas tenho certeza de que um dos assentos é de Maven. Os irmãos devem se encontrar de noite para jogar e rir, como fazem todos os irmãos. Nossa visita não pode durar muito. O aviso de Cal me pega de surpresa e chego até a pular de susto. Lanço um olhar para o closet a tempo de vê-lo descer a camisa pelas costas largas e musculosas. Também existem arranhões e cicatrizes ali, embora eu tenha certeza de que ele poderia ter acesso a um batalhão de curandeiros se quisesse. Por algum motivo, escolhe ficar com elas. Desde que consiga ver minha família. Respondo ao mesmo tempo que me volto para o outro lado, desviando o olhar. Cal reaparece, dessa vez totalmente vestido, com roupas comuns. Leva um segundo para perceber que são as mesmas que trajava na noite em que nos conhecemos. Não acredito que não vi desde o começo o que ele realmente é. Um lobo em pele de cordeiro. Agora sou um cordeiro em pele de lobo. Saímos da parte residencial rápido, caminhando para o andar de baixo. De repente, Cal entra no corredor que dá para um cômodo todo feito de concreto. É bem aqui. O lugar parece um depósito, repleto de formas estranhas cobertas por lençóis. Algumas grandes, outras menores, mas todas ocultas. Não tem saída, protesto. De fato, não há outra porta além daquela pela qual entramos. Sim, Mari, trouxe você para um beco sem saída. Ele bufa enquanto passa ao lado de uma das fileiras de coisas. Os lençóis levantam um pouco e consigo entrever o brilho do metal que escondem. Mais armaduras? Pergunto apontando para uma das formas. Ia mesmo aconselhar você a arrumar mais algumas. Acho que as do seu quarto não bastam, e talvez seja melhor vestir uma delas agora. Meus irmãos são enormes e gostam de bater nos outros. No entanto,
A julgar pelos livros e músculos que Cal coleciona, acho que ele se garante. Isso sem falar de todo o negócio de controlar o fogo. Ele apenas balança a cabeça e diz: acho que estou bem assim. Além disso, vou parecer um agente de segurança com uma coisa dessas. Não queremos passar uma impressão errada para sua família, queremos? E que impressão queremos passar? Acho que não estamos propriamente autorizados a apresentar você pelo nome. Diga que trabalho com você, que temos passe livre essa noite. Simples, ele propõe dando de ombros. Essa gente mente com tanta facilidade. E por que vai me acompanhar? Qual é o ponto? Cal dá um sorriso maroto e aponta para um lençol ao seu lado. Carona. Ele puxa o lençol e revela um aparelho reluzente de metal e tinta preta. 2 pneus, aros cromados, faróis e um longo assento de couro. Nunca vi um veículo parecido. É uma moto, explica Cal, passando a mão pelo guidão feito um pai orgulhoso. Conhece e ama cada centímetro da fera metálica. Veloz, ágil e vai onde os outros veículos não vão. Parece um convite à morte, comento finalmente, incapaz de mascarar minha apreensão. Às gargalhadas, ele tira um capacete da parte de trás do assento. Desejo muito que não esteja esperando que eu o use ou me arrisque a andar nesse troço. Meu pai disse a mesma coisa, e a Coronel Mecantos também. Não querem produzir em série para o exército ainda, mas vou convencê-los. Não caí uma só vez desde que aperfeiçoei as rodas. Foi você que construiu? Pergunto incrédula. Cauda de ombros como se não fosse nada. Uau! Deixo escapar. Espere só até andar nela. Ele diz, me estendendo o capacete. Essa parece ser a deixa para a parede tremer. Mecanismos de metal rangem em algum lugar e os blocos começam a deslizar para o lado. A nova abertura revela a noite escura lá fora. Rindo, me afasto da máquina mortífera. Isso não vai acontecer. Cal, porém, apenas sorri, joga a perna por cima da moto e ajeita o corpo no assento. O motor ronca vivo sobre ele, rosnando e rugindo de energia. Consigo sentir a bateria no interior da máquina fornecendo energia. A moto implora para escapar, para devorar a estrada entre o palácio e minha casa. Minha casa. É perfeitamente seguro, prometo. Ele grita mais alto que o motor. Os faróis acendem e iluminam a noite escura à frente. Os olhos dourados de Cal encontram os meus. O príncipe me estende a mão. Mari. Apesar do frio terrível na barriga, enfio o capacete na cabeça. Nunca viajei de avião, mas agora sinto vontade de voar, de ser livre. A moto de Cal avança pelo percurso familiar em curvas elegantes e bem desenhadas. Ele é um bom piloto, admito. A velha estrada é cheia de lombadas e buracos, mas Cal desvia de todos com facilidade, mesmo daqueles que fazem meu coração saltar até a garganta. Quando faltam uns 800 metros, Cal para a moto no acostamento. Só então percebo que estou tão agarrado às costas do príncipe que ele precisa fazer força para me soltar. Sinto um frio súbito sem o seu calor, mas tento não pensar nisso. Divertido, não é? Ele diz ao desligar o motor. Minhas pernas e costas já doem por causa do assento estranho e pequeno, mas Cal salta da moto feito uma criança animada. Desço logo em seguida, não sem alguma dificuldade. As pernas tremem um pouco por conta dos batimentos cardíacos que ainda estão acelerados. De resto, acho que estou bem. Nunca vai ser minha primeira opção de transporte. Me lembre de levar você num passeio de jato. Acho que depois você só vai querer motos. Ele responde enquanto empurra o veículo para fora da estrada e o esconde na floresta. Depois de cobrir com galhos, Cal dá um passo para trás e admira sua obra. Se eu não soubesse exatamente para onde olhar, jamais notaria a moto ali. Dá para ver que você faz isso com frequência. Cal se volta para mim com uma mão no bolso. O palácio às vezes é sufocante. Os bares lotados, bares de vermelhos, não são? Pergunto para forçar o assunto. Cal, porém, põe-se a caminho do vilarejo a passos rápidos como se pudesse deixar a questão para trás. Não saio para beber, Mari. Então você só sai para pegar batedores de carteiras e distribuir empregos ao léu. O príncipe para e se vira com tudo. Sem querer, acabo dando com a cabeça contra seu peito. Por uns instantes, sinto o peso daquele corpo, só depois ouço as gargalhadas. Você acabou de dizer ao léu? Ele diz, rindo. Sinto o rosto corar por baixo da maquiagem. Dou um leve empurrão em Cal em reprovação. Que inapropriado. Apenas respondo a pergunta. Seu sorriso permanece, apesar das gargalhadas sumirem aos poucos. Não faço isso por mim, explica. Você precisa entender, Mari. Não. Um dia serei rei. Não posso me dar ao luxo de ser egoísta. Para mim, o rei era a única pessoa a ter esse luxo.
Cal nega com a cabeça e me lança um olhar desamparado. Quem dera isso fosse verdade. Cal abre e fecha as mãos algumas vezes. Quase consigo ver as chamas em sua pele aparecerem de raiva. Depois passa. Restam apenas as cinzas do arrependimento em seus olhos. Quando retomamos a caminhada, seu passo é mais ameno. Um rei deve conhecer seu povo. É por isso que saio às escondidas, ele cochicha. Faço o mesmo na capital e na frente de batalha. Gosto de saber como o reino está ao vivo, e não pelas palavras de diplomatas e conselheiros. É o que um bom rei faria. Pelo seu modo de falar, até parece que ele tem vergonha de querer ser um bom líder. Talvez, aos olhos do pai e de todos aqueles idiotas, esse desejo seja mesmo vergonhoso. Força e poder. As duas palavras que ensinaram a Cal desde a infância. Nada de bondade, nada de gentileza, nada de empatia, coragem, igualdade ou qualquer outra coisa que um governante deveria almejar. E o que você vê, Cal? Pergunto apontando para o vilarejo que começa a surgir atrás das árvores. Meu coração está agitado com a proximidade. Vejo um mundo na corda bamba. Sem equilíbrio, ele cai. As palavras saem entre suspiros. O príncipe sabe que essa não é a resposta que quer ouvir. Você não faz ideia de como tudo é precário. Ele continua. De quão próximo esse mundo está de voltar às ruínas. Meu pai faz o possível para proteger a todos, e eu farei o mesmo. Meu mundo já está em ruínas, rebato chutando a poeira da estrada. Ao nosso redor, as árvores parecem se abrir para revelar um lamaçal que chamo de lar. Perto do palacete, parece uma favela, um inferno. Como ele não vê isso? Seu pai protege seu povo, não o meu. Mudar o mundo tem seu preço, Mari, diz ele. Muitos morreriam, vermelhos na maioria, e no fim das contas, a vitória não chegaria. Não para você. Não conhece a história toda. Então conte, desafio odiando as palavras. Conte a história toda. Lakeland é como nós. Monarquia, nobres, uma elite prateada governando o resto da população. E os príncipes de Piedmont, nossos aliados, jamais apoiariam uma nação em que todos fossem iguais. Com Prairie e Tiraxis é a mesma coisa. Ainda que Norta mudasse, o resto do continente não aceitaria. Seríamos invadidos, divididos, despedaçados. Mais guerra, mais morte. Lembro-me do mapa de Julian, daquela vastidão do mundo além do nosso país. Tudo dominado pelos prateados. Não há lugar para onde correr. E se você estiver errado? E se Norta for o começo? A mudança que os outros precisam? Você não sabe onde a liberdade nos levaria. Cal não tem resposta para me dar e ambos caímos num silêncio amargo. É aqui, sussurro ao passar sobre a sombra familiar da minha casa. Meus pés caminham silenciosos pela varanda, bem diferente dos passos pesados e estrondosos de Cal, que fazem as tábuas de madeira ranger. Ele nota meu desconforto e põe sua mão cálida no meu ombro, mas isso não me acalma. Posso esperar lá embaixo se você quiser. Ele sussurra para minha surpresa. Não vamos correr o risco de me reconhecerem. Eles não vão. Apesar dos meus irmãos estarem servindo o exército, provavelmente são incapazes de diferenciar você de um poste. Shade conseguiria, mas ele é esperto bastante e manteria a boca fechada. Além disso, você disse que queria conhecer o mundo pelo qual não vale a pena lutar. Acrescento. Após essas palavras, abro a porta e adentro aquela casa que já não é minha. É como entrar num túnel do tempo. A casa vibra ao som de um coro de roncos composto não apenas por meu pai, mas pela figura volumosa na sala. Bri caído por cima da poltrona mais fofa da casa, formando uma pilha de músculos e mantas finas. Seus cabelos, outrora longos, agora estão raspados em estilo militar. Tem cicatrizes no rosto e nos braços, provas do seu tempo na batalha. Deve ter perdido uma aposta para Treme, que se revira na minha cama. Não vejo Shade em parte alguma, mas ele nunca foi muito de dormir. Deve estar por aí no vilarejo, atrás das ex-namoradas. Hora de acordar. Brinco ao puxar devagar o cobertor de Bri. Meu irmão vai com tudo para o chão, que provavelmente fica mais prejudicado que ele, e rola até meus pés. Por uma fração de segundo, parece que vai voltar a dormir. Então me encara, pisca os olhos embaçados e confusos, como sempre. Mari? Cala a boca, Bri. Tem gente querendo dormir. Treme e urra na escuridão. Quietos todos vocês! Ruge meu pai do seu quarto, que faz todos nós pularmos de susto. Nunca me dei conta de como sentia falta disso. Bri esfrega os olhos com sono e me puxa para si com uma gargalhada profunda. Um poste ao nosso lado anuncia que Trame pulou descalço do sótão para a sala. Mari! Berra e em seguida me ergue do chão ao me abraçar. Ele ainda está mais magro que Bri,
mas bem longe daquele palito de que me lembro. Posso sentir os nós dos seus músculos sobre as minhas mãos. Os últimos anos não devem ter sido fáceis para ele. É bom ver você, Treme. Balbucio sobre os seus braços, sentindo-me prestes a explodir. A porta do quarto abre de supetão e minha mãe surge em sua camisola esfarrapada. Ela abre a boca para dar uma bronca nos meninos, mas suas palavras morrem ao me ver. Em vez de brigar, minha mãe abre um sorriso e junta as mãos. Ah, finalmente você veio nos visitar. Meu pai vem logo em seguida, fungando e rolando sua cadeira de rodas até a sala. Giz acorda por último, mas não desce. Sua cabeça desponta na beira do sótão e apenas observa lá de cima. Trame, enfim, me larga e me põe de volta ao chão, perto de Cal. Aliás, o príncipe é ótimo em parecer constrangido e deslocado. Ouvi dizer que se rendeu e arrumou um bom emprego, provoca Trame cutucando minha barriga. Bri acha graça e bagunça meus cabelos. O exército não ia querer saber dela mesmo. Mari ia roubar até os olhos do pelotão. Respondo com um sorriso. O exército não quer nem vocês, dispensados, né? Meu pai responde pelos dois, aproximando sua cadeira. Uma loteria, dizia a carta. Os irmãos Baron ganharam a dispensa honrosa e também pensão completa. Dá para notar que ele não crê em nenhuma palavra daquilo. Já minha mãe engole tudo sem hesitar. Ótimo, não é? Finalmente o governo fez algo para a gente. Ela diz para em seguida beijar Bri na bochecha. E agora você tem um emprego. Minha mãe está radiante de orgulho como nunca vi. Geralmente ela guarda tudo para Giza. Ela tem orgulho de uma mentira. Já era hora dessa família ter um pouco de sorte, conclui. Lá do alto, Giza desdenha. Não a culpo. Minha sorte quebrou sua mão e seu futuro. Sim, somos muito sortudos, bufa, finalmente descendo para se juntar a nós. Com uma mão, ela vem devagar pela escada. Quando chega no chão, reparo na tala amarrada com um tecido colorido. Com uma pontada de dor, vejo que se trata de um bordado lindo que jamais terminará. Chego perto para dar um abraço, mas ela recua. Seus olhos estão em Cal. Giza parece ser a única que o nota. Quem é ele? Corando, percebo que quase me esqueci completamente dele. Ah, é Cal, um dos criados que trabalham comigo no palacete. Oi, desembucha Cal, complementando a palavra com um aceno idiota. Minha mãe ri como noiva em dia de casamento e retribui o aceno, com os olhos fixos nos braços musculosos do príncipe. Meu pai e meus irmãos, por outro lado, não ficam tão encantados. Você não é daqui, rosna meu pai, encarando Cal como se ele fosse algum tipo de inseto. Dá para sentir no seu cheiro. É só o cheiro do palacete, pai. Protesto, mas Cal me interrompe. Sou de Harbor Bay, diz ele, fazendo questão de pronunciar o R com o sotaque da região. Comecei a carreira em Ocean Hill, na residência real de lá, e agora vou junto nas viagens. Em seguida, me encara e conclui. Muitos criados fazem isso. Minha mãe suspira consternada e me agarra pelo braço. Você também? Tem que viajar com essas pessoas quando elas forem embora? Quero contar a eles que não fui eu quem decidiu isso, que não vou embora por vontade própria, mas tenho que mentir pelo bem deles. Era a única vaga disponível. Além disso, o salário é bom. Acho que já sei o que está acontecendo, resmunga Bri, cara a cara com Cal, que se sai muito bem e não demonstra medo. Não está acontecendo nada, ele responde friamente, encarando Bri com a mesma atenção no olhar. Mari escolheu trabalhar para o palácio, assinou um contrato de 1 ano e é isso. Bri solta um gemido e se afasta. Gostava mais daquele Warren, reclama. Pare de ser criança, Bri, grito. Minha mãe se encolhe com a minha rispidez, como se tivesse esquecido o som da minha voz em apenas 2 semanas. É estranho, mas seus olhos estão marejados. Ela está esquecendo você. É por isso que quer que fique, para não te esquecer. Não chore, mãe, peço. Chego mais perto e a abraço. Sinto seu corpo tão magro, mais magro do que lembrava, ou talvez nunca tenha notado quão frágil ficou. Não é só você, querida, é... Ela desvia o olhar para meu pai. Seus olhos estão cheios de uma dor que não compreendo. Os outros não suportam olhar para ela. Até meu pai fixa os olhos nos seus pés inúteis. Um peso sombrio paira na casa. Então percebo o que está acontecendo, do que querem me proteger. Com a voz trêmula, faço uma pergunta cuja resposta não quero ouvir. Onde está Shade? Minha mãe se dobra sobre si mesma e quase não chega à cadeira da cozinha antes de desabar em soluços. Bri e Treme não suportam assistir a cena e viram o rosto. Giza não se mexe, apenas encara fixamente o chão como se quisesse mergulhar nele. Ninguém fala. Apenas o ruído das lágrimas da minha mãe e a respiração difícil do meu pai preenche o vazio antes ocupado por meu irmão. Meu irmão.
meu irmão mais próximo. Perco o equilíbrio, quase caio para trás, mas calma e segura. Gostaria que não o tivesse feito. Quero desmoronar. Quero uma sensação dura e real para que a dor na minha cabeça não me faça sofrer tanto. Minha mão procura o ouvido e afaga as 3 joias que guardo com tanto carinho. Minha pele esfria ao toque da terceira, a joia de Shade. Não queríamos contar por carta. Giza balbucia, cutucando sua tala. Ele morreu antes da dispensa chegar. O impulso de eletrizar, de despejar toda a minha raiva e tristeza num único raio poderoso e cortante, nunca foi tão grande. Controle-se. Não acredito que me preocupei com a possibilidade de Cal incendiar a casa. Um raio destrói tanto quanto fogo. Giza luta contra as lágrimas e se esforça para pronunciar as palavras. Ele tentou fugir e o executaram. Foi decapitado. Dessa vez, minhas pernas vacilam tão rápido que nem Cal consegue me segurar. Não ouço, não vejo, apenas sinto. Tristeza, choque, dor, o mundo inteiro girando ao meu redor. As lâmpadas vibram de eletricidade. Gritam tão alto que acho que vão partir minha cabeça ao meio. A geladeira estala no canto. Sua bateria velha e cansada pulsa como um coração moribundo. Elas me provocam, me insultam. Querem que eu ceda, mas não cederei. Não. Mari, sussurra Cal em meu ouvido. Seus braços estão ao meu redor, mas é como se sua voz viesse do outro lado do mundo. Mari. Solto um gemido doloroso na tentativa de retomar o fôlego. Sinto as bochechas molhadas, mas não lembro de ter chorado. Executado. O sangue ferve em minhas veias. É mentira. Ele não fugiu. Ele era da guarda. Descobriram e o mataram por isso. Assassinaram meu irmão. Nunca experimentei tanto ódio. Nem quando os meninos foram para a guerra, nem quando Killorn veio me procurar. Nem sequer quando quebraram a mão de Giza. Um chiado ensurdecedor ecoa pela casa. A intensidade da geladeira, das lâmpadas e da fiação aumenta. A eletricidade vibra, faz com que me sinta viva, brava, perigosa. Estou gerando energia, projetando minha própria força na casa, como Julian ensinou. Cal grita, me sacode, tenta me trazer de volta, mas não consegue. O poder está em mim e não quero parar. A sensação é melhor que a dor. Uma chuva de vidro cai sobre nós quando as lâmpadas explodem como milho ao fogo. Ploc, ploc, ploc. Os estouros quase abafam os gritos da minha mãe. Alguém me põe de pé usando força bruta. Suas mãos seguram meu rosto enquanto fala, não para me confortar nem consolar, mas para me tirar do transe. Conheço essa voz de algum lugar. Mari, vamos, acorda. Abro os olhos e dou de cara com 2 olhos verdes claros e um rosto cheio de preocupação. Killorn. Suas mãos ásperas arranham minha pele, mas me acalmam. Ele me traz de volta à realidade, ao mundo de onde meu irmão está morto. A última lâmpada sobrevivente pende sobre nós, sua luz fraca mal ilumina o ambiente e minha família assustada. Mas essa não é a única coisa a iluminar a escuridão. Arcos lilás dançam em minhas mãos, cada vez mais fracos, mas ainda visíveis como a luz do dia, meus raios. Não vai dar para mentir agora. Killorn se senta numa cadeira com uma expressão nublada de confusão. Os outros apenas observam. Dói perceber que estão com medo, mas não Killorn. Está apenas com raiva. O que fizeram com você? Explode a centímetros de mim. A eletricidade desaparece completamente. Restam apenas pele e dedos trêmulos. Nada. Como desejo que fosse culpa deles. Como desejo poder culpar alguém. Lanço um olhar para além de Killorn e meus olhos encontram os de Cal. Algo no príncipe se desfaz, e ele dá o menor dos acenos para se comunicar sem abrir a boca. Não preciso mentir. Eu sou assim. Killorn franze ainda mais a testa. Você é um deles? Nunca ouvi tanta raiva, tanto nojo condensados numa frase só. Tenho vontade de morrer. É? Ele pressiona. Minha mãe é a primeira a recobrar os sentidos e, sem um pingo de medo, me toma pela mão. Mari é minha filha, Killorn. Ela diz, cravando os olhos sobre ele, de um modo assustador que jamais imaginei poder vir dela. Todo mundo sabe. Minha família concorda e fica ao meu lado, mas Killorn permanece descrente. Ele me olha como se eu fosse uma estranha, como se não nos conhecemos desde a infância. Me dê uma faca e encerro a discussão agora. Digo com um olhar fervente. Vou mostrar a cor do meu sangue. As palavras o acalmam um pouco e ele recua. É que... Não entendo. Somos 2. Acho que eu estou com Killorn nesse aspecto. Sabemos quem você é, Mari, mas... Bri gagueja à procura das palavras certas a dizer. Ele nunca foi bom com elas. Como? Mal sei o que dizer, mas explico o melhor que posso. Mais uma vez,
A consciência dolorosa de que Cal está atrás de mim, escutando tudo, me censura, de modo que deixo de lado a guarda escarlate e as descobertas de Julian. Ainda assim, tento explicar as 2 últimas semanas da maneira mais simples possível. Não sabemos como ou porquê, só sabemos que sou assim. Finalizo e dou de ombros, gesto suficiente para fazer Treme recuar um pouco. Talvez a gente nunca saiba o que isso significa. Minha mãe aperta minha mão em sinal de apoio. Esse pequeno conforto faz maravilhas por mim. Ainda tenho raiva, ainda sinto uma tristeza avassaladora, mas a necessidade de destruir desaparece. Recupero um resto de controle suficiente para me manter na linha. Acho que é um milagre, ela balbucia com um sorriso forçado para mim. Sempre quisemos o melhor para você e agora conseguimos. Bri e Trame estão a salvo. Giza não precisa se preocupar, podemos viver felizes. E você? Seus olhos marejados encontraram os meus. Você, minha querida, será alguém especial. O que mais pode pedir uma mãe? Como desejo que suas palavras fossem verdade. Ainda assim, aceno com a cabeça e sorrio para minha mãe e minha família. Estou mentindo melhor e todos parecem acreditar em mim. Só que Lorne não. Ainda fervilha, ainda tenta conter mais uma explosão. Como é o príncipe? Cutuca minha mãe. Marvin. Terreno perigoso. Posso ver Cal ouvindo à espera do que tenho a dizer do seu irmão caçula. O que posso dizer? Gentil? Que estou começando a gostar dele? Que ainda não sei se posso confiar nele? Pior, que jamais poderei confiar em alguém novamente? Diferente do que eu esperava, respondo por fim. Giza percebe meu desconforto e se volta para Cal. Então quem é esse? Seu guarda-costas? Pergunta, mudando de assunto num piscar de olhos. Sou, Cal responde por mim. Ele sabe que não quero mentir para minha família, não mais do que o necessário. E sinto muito, mas precisamos ir embora logo. Suas palavras me ferem como uma lâmina, mas tenho que obedecer. Sim. Minha mãe levanta comigo, aperta tanto minha mão que fico com medo de que quebre. Não contaremos nada, claro, promete. Nenhuma palavra, meu pai concorda. Meus irmãos confirmam com a cabeça o juramento de silêncio, mas o rosto de Kelorne ainda se contorce numa careta de ódio. Por algum motivo sente raiva e eu sou totalmente incapaz de dizer qual é. Além disso, também estou com raiva. A morte de Shade pesa sobre mim feito uma rocha. Kelorne? Não vou contar. Dispara. Antes que o possa deter, ele levanta da cadeira e sai rápido como um furacão a girar pelos ares. Bate a porta com tanta força que as paredes tremem. Já conheço suas emoções, seus raros momentos de desespero, mas a ira é nova para mim. Não sei como lidar com ela. O toque da minha irmã me traz de volta à realidade e me recorda de que o momento é de despedida. Você tem um dom, ela cochicha no meu ouvido. Não desperdice. Você volta, não volta? Bri pergunta depois que Giza se afasta, e é a primeira vez que vejo medo em seus olhos desde que ele partiu para a guerra. Você vai ser princesa, pode fazer as regras. Antes fosse. Cal e eu trocamos olhares. Seus lábios apertados e seu olhar sombrio me fazem perceber qual a resposta devo dar. Vou tentar. Balbucio com a voz a ponto de falhar. Uma mentira a mais não dói. Quando chegamos ao limite de palafitas, as palavras de despedida de Giza ainda me assombram. Não havia qualquer vestígio de acusação em seus olhos, apesar de eu ter tirado tudo dela. Sua despedida ecoava no vento, maior que todo o resto. Não desperdice. Sinto muito pelo seu irmão. Cal fala do nada. Não sabia que... Ele já estava morto? Executado por deserção. Outra mentira. O ódio cresce novamente e sequer quero controlá-lo. Mas o que posso fazer? O que posso fazer para vingar meu irmão ou ao menos tentar salvar os outros? Não desperdice. Preciso fazer mais uma parada. Antes que Cal reclame, abro meu melhor sorriso e emendo. Prometo que não vai demorar. Para minha surpresa, ele inclina a cabeça lentamente na escuridão. Um emprego no palacete. Que prestígio! Will caçoa quando sento em seu trailer. A mesma vela azul ainda arde, projetando uma luz bruxelante ao redor. Como suspeitava, Farley partiu há muito. Quando tenho certeza de que as portas e as janelas estão fechadas, baixo o tom de voz. Não trabalho lá, Will. Elis. Para minha surpresa, ele faz um gesto e me interrompe. Ah, já sei de tudo. Chá? Hã? Não! Minhas palavras vacilam com o choque. Como você? Os macacos reais escolheram a rainha na semana passada. E, claro, tinham que transmitir o evento nas cidades dos prateados, diz uma voz por trás da cortina. A figura se revela. Não é Farley. Parece mais um varapá humano.
Sua cabeça quase bate no teto, o que faz ainda andar encurvado de um jeito estranho. Seus cabelos rubros e longos combinam com um manto vermelho que cobre seu corpo, dos ombros até a cintura, preso com a mesma insígnia de sol que Farley usou em sua transmissão. Não deixo de reparar em seu cinturão de armas com pistolas e balas brilhantes. Ele também é da Guarda Escarlate. Você passou em todas as telas prateadas, Lady Titanos. Ele pronuncia meu título como se fosse uma maldição. Você e aquela Samus, continua. Conte-me, ela é tão chata quanto parece? Esse é Tristan, um dos tenentes de Farley, intervém Will. Depois de um olhar de reprovação ao companheiro, completa. Tristan, tenha modos. Por quê? Desdenho. Evangelina e Samus é uma babaca sanguinária. Sorrindo, Tristan lança um olhar presunçoso a Will. Mas nem todos são macacos. Acrescento discretamente ao lembrar as palavras gentis de Maven mais cedo. Você fala do seu noivo ou do príncipe que está à sua espera na floresta? Will pergunta calmamente, como se falasse do clima ou do preço da farinha. Já Tristan, com um contraste gigante, entra em erupção. Chego mais rápido que ele à porta e abro os braços. Ainda bem que consigo me controlar. A última coisa de que preciso é eletrocutar um membro da Guarda Escarlate. Você trouxe um prateado até aqui? Ele silva para mim. O príncipe? Sabe o que poderíamos fazer se o pegássemos? O que poderíamos barganhar? Embora ele se erga como uma árvore sobre mim, não recuo. Não mexa com ele. Uma semana de luxo e seu sangue já é tão prateado quanto o deles. Rebate, aparentemente querendo me matar. Vai me eletrocutar também? Tenho vontade e ele sabe. Baixo as mãos com medo de que me traiam. Não estou protegendo ele. Estou protegendo vocês, seu burro ignorante. Cal é um soldado. Pode queimar o vilarejo inteiro se quiser. Não que ele fosse fazer isso, acho. Tristan baixa a mão até a arma. Quero vê-lo tentar. Mas Will leva a mão enrugada até o braço dele. O simples toque basta para que o rebelde desfaça a pose. Chega, Will sussurra. Para que veio aqui, Mari? Que Lorne está a salvo, e sua família também. Respiro fundo e mantenho os olhos em Tristan. Ele acabou de ameaçar sequestrar Cal e pedir resgate. E não sei por que isso me abala. Mal pronuncio uma palavra e já sinto dificuldade. Shade era membro da guarda. Não pergunto, afirmo. Will encara o chão como se pedisse desculpas e até Tristan baixa a cabeça. Foi morto por isso, continuo. Os prateados mataram meu irmão e tenho que agir como se isso não me incomodasse. Você morre se não colaborar, Will responde, falando sobre o que já estou ciente. Eu sei disso. Farei o que eles quiserem quando o momento chegar, mas... Minha voz vacila antes de eu cruzar essa fronteira. Estou no palácio, no centro do mundo deles. Sou rápida, discreta e posso ajudar a causa. Tristan toma um fôlego longo e se apruma. Apesar da raiva de antes, um quê de orgulho agora brilha em seus olhos. Quer se juntar a nós? Quero! Will aperta o queixo e lança um olhar penetrante. Espero que saiba com o que está se comprometendo. Essa guerra não é só minha ou de Farley, é sua, até o fim. E não é para vingar seu irmão, mas todos nós. Lutar pelos que vieram antes para salvar os que ainda virão. Sua mão calosa me toca pela primeira vez e noto uma tatuagem em volta do seu punho, uma fita vermelha, como aquelas que nos fazem usar. A diferença é que agora ele a usa para sempre. É parte dele como sangue em nossas veias. Você está conosco, Mari Barrow? Ele pergunta, fechando sua mão sobre a minha. Mais guerra, mais mortes, disse Cal. Mas há uma chance de ele estar errado. Há uma chance de mudanças. Aperto a mão de Will e consigo sentir o peso da minha ação, a importância por trás dela. Estou com vocês. E vamos nos levantar. Ele começa fazendo uma só voz com Tristan. Lembro das outras palavras e os acompanho. Vermelhos como a aurora. À luz bruxelante da vela, nossas sombras se assemelham a monstros na parede. Quando reencontro Cal na fronteira do vilarejo, estou um pouco mais leve, motivada pela minha decisão e pelo panorama do que virá. Ele caminha ao meu lado, me encara de vez em quando, mas não diz nada. Em seu lugar, eu cutucaria e provocaria a pessoa até arrancar uma resposta na marra. Cal é o completo oposto. Talvez seja uma tática militar tirada de algum dos seus livros. Espere o inimigo vir até você. Porque é isso que eu sou agora. Sua inimiga. Ele me confunde como seu irmão. Ambos são gentis, embora saibam que eu sou vermelha e não devessem sequer me ver. Mas Cal me trouxe até minha casa e Maven foi bom comigo. Quis ajudar. Que garotos estranhos.
Quando adentramos a floresta, Cal muda de atitude e fica mais sério. Terei que falar com a rainha para mudar sua agenda. Por quê? Você quase explodiu o lugar, ele diz simpático. Precisa participar do nosso treinamento para garantir que algo assim não aconteça mais. Julian está me treinando, diz uma vozinha na minha cabeça. Mas até ele entende que seu treino não está no nível de Cal, Maven e Evangeline. Se aprendessem ao menos metade do que eles aprenderam, quem sabe o tipo de ajuda que poderia oferecer à guarda? A memória de Shade. Bom, se isso me tirar das aulas de protocolo, não vou recusar. De repente, Cal se afasta da moto com um salto, as mãos flamejam com o mesmo fogo que arde em seus olhos. Alguém está nos observando. Nem me incomodo em questionar. Cal tem um apurado faro de soldado, e além disso, quem poderia representar uma ameaça séria a ele nesse lugar? O que temeria no bosque de um vilarejo pobre e sonolento? Um vilarejo repleto de rebeldes, minha mente lembra. Mas em vez de Farley ou revolucionários armados, é Killorn quem sai de trás das folhas. Esqueci como é sorrateiro, como se move com facilidade no escuro. As mãos de Cal se apagam numa nuvenzinha de fumaça. Ah, é você. Killorn desvia os olhos dos meus para cravá-los em Cal, então inclina a cabeça numa reverência condescendente. Com licença, Alteza Real. Em vez de tentar negar, Cal endireita o corpo como o rei que nasceu para ser. Não responde e volta a tirar as folhas de cima da moto, mas sinto que observa cada segundo do que se passa entre Killorn e mim. Você vai mesmo fazer isso? Killorn diz, parecendo um animal ferido. Vai mesmo partir? Ser um deles? As palavras doem mais que um tapa. Não tenho escolha. É o que quero responder. Você viu o que aconteceu lá. Viu do que sou capaz. Eles podem me ajudar. Até eu me surpreendo com a facilidade com que a mentira sai. Um dia talvez consiga mentir para mim mesma, me enganar com a ideia de que sou feliz. Estou onde devo estar. Ele balança a cabeça e me pega pelo braço, como se pudesse me puxar de volta a um passado em que nossas preocupações eram mais simples. Seu lugar é aqui. Mari, chama Cal. Ele espera pacientemente no assento da moto, mas sua voz é firme, um alerta. Preciso ir. Tento me soltar de Killorn, deixá-lo para trás, mas ele não deixa. Sempre foi mais forte que eu, e por mais que eu queira continuar presa a ele, não posso. Mari, por favor. Uma onda de calor pulsa entre nós, como um intenso raio de sol. Solte-a, troveja Cal, já de pé ao meu lado. O calor emana dele, quase capaz de fazer o ar vibrar. Noto que o esforço que faz para manter a calma vai se dissipando, ameaçando se desfazer de vez. Killorn o encara, desafiador, louco para entrar numa briga. Mas é como eu. Somos ladrões. Somos ratos. Sabemos quando lutar e quando correr. A contragosto, ele recua, deslizando os dedos pelo meu braço. Talvez seja a última vez em que nos veremos. O ar esfria, mas Cal não recua. Sou noiva do seu irmão. Ele tem a obrigação de me proteger. Você também pediu por mim, para me libertarem do recrutamento. Killorn diz com suavidade. Enfim, compreendeu o preço que paguei. Tenho o péssimo hábito de tentar me salvar. Mal tenho condições de confirmar com a cabeça e logo ponho o capacete para esconder as lágrimas que se acumulam nos olhos. Numa espécie de transe, sigo Cal até a moto e sento na garupa. Killorn se afasta. A ignição até o assusta um pouco. Ele então abre um sorriso malicioso e seu rosto se contorce naquela expressão que costumava me dar vontade de socar sua cara. Direi a Farley que você mandou um oi. A moto ronca como um animal selvagem e me arranca de Killorn, de palafitas e da minha antiga vida. O medo percorre meu corpo como um veneno até me fazer tremer dos pés à cabeça. Mas não por mim. Não mais. Temo por Killorn, pela idiotice que está prestes a fazer. Ele vai encontrar Farley e se juntar a ela. 15. Na manhã seguinte, abro os olhos e vejo a silhueta de alguém bem na cabeceira da cama. Acabou. Saí, quebrei as regras e agora vou morrer. Mas não sem lutar. Antes de a figura ter qualquer chance, vou para fora da cama, pronta para me defender. Meus músculos enrijecem e aquela vibração agradável revive dentro de mim. Mas em vez de um assassino, o que vejo é um uniforme vermelho e reconheço a mulher que o veste. Walsh. Parece a mesma de antes, embora eu certamente não pareça. Ela está ao lado de um carrinho de metal repleto de chás, pães e qualquer outra coisa que eu poderia querer no café da manhã. Uma criada sempre zelosa mantém a boca fechada, mas seus olhos parecem gritar. Ela observa minha mão, as famigeradas centelhas que se formam entre os meus dedos.
chacoalho a mão e esfrego os tendões até fazê-las desaparecer. Sinto muito, exclamo afastando-me. Ainda assim ela não fala. Walsh? A criada, porém, continua ocupada com a comida até que, para minha grande surpresa, seus lábios se movem sem produzir som, formando 5 palavras que começo a decorar com uma oração, ou maldição. Vermelhos como a aurora. Antes que eu possa reagir, antes que possa assimilar o choque, Walsh enfia uma xícara de chá na minha mão. Espere! Tento segurá-la, mas ela desvia e se inclina numa reverência. Lady, despede-se secamente para terminar a conversa. Deixe que vá. Assisto à sua saída até não sobrar nenhum vestígio seu além do eco das palavras não pronunciadas. Walsh também é da guarda. A xícara de chá está fria, estranhamente fria. Quando olho, descubro que não contém chá, mas água, e no fundo da xícara, um pedaço de papel sangra tinta. A tinta se solta num pequeno redemoinho conforme leio. A água leva, apaga qualquer traço até sobrar apenas um líquido acinzentado e um papelzinho em branco. Não existe provas do meu primeiro ato de rebelião. É fácil memorizar a mensagem. Tem apenas uma palavra: meia-noite. Saber que tenho um elo aqui tão perto com o grupo devia ser um alívio, mas por algum motivo sinto calafrios. Talvez as câmeras não sejam as únicas a me vigiar no palacete. Esse não é o único bilhete à minha espera. Meu novo horário repousa sobre o criado mudo escrito na caligrafia irritantemente perfeita da rainha. Seu horário mudou. 6h30, café da manhã. 7 horas, treinamento. 10 horas, protocolo. 11h30, almoço. 13 horas, protocolo. 14 horas, aulas. 18 horas, jantar. Lucas a conduzirá para todos os compromissos. O horário não é negociável. S.M.R. Rainha Elara. Então, finalmente botaram você no treinamento? Lucas provoca, deixando à mostra um raro orgulho enquanto me acompanha para a primeira sessão. Ou você se saiu muito bem ou muito mal. Um pouco dos dois. Mais para mal. Penso ao lembrar do episódio de ontem. Sei que o novo horário é obra de Cal, mas não esperava que ele agisse tão rápido. Para ser sincera, estou empolgada com o treinamento. Se for um pouco parecido com o que vi Cal e Maven fazerem, especialmente a parte dos poderes, não tem como eu não ficar para trás. Mas ao menos vou ter com quem conversar. E se tiver muita sorte, Evangeline ficará de cama com uma doença grave pelo resto da sua vida miserável. Lucas balança a cabeça e começa a rir. Esteja pronta. Os instrutores são famosos por conseguir dobrar até os soldados mais fortes. Não vão aceitar bem sua insolência. E não vou aceitar bem ser dobrada, rebato. Como foi seu treinamento? Bem, fui direto para o exército aos 9 anos, então minha experiência foi diferente, ele responde. Seus olhos escurecem com a lembrança. Aos 9 anos? A ideia me parece impossível. Com poderes ou não, isso não pode ser verdade. Mas Lucas dá de ombros como se não fosse nada. A frente de batalha é o melhor lugar para treinar. Até os príncipes receberam treinamento no fronte. Mas você está aqui agora, digo com os olhos fixos no uniforme de Lucas no preto e prata dos agentes de segurança. Não é mais soldado. Pela primeira vez, o sorriso seco dele desaparece completamente. Você acaba sentindo peso. Ele reconhece mais para si que para mim. Os homens não foram feitos para ficar muito tempo na guerra. E os vermelhos? Pergunto sem pensar. Bree, Trame, Shade, meu pai, o pai de Killorn e milhares de outros, 1 milhão de outros. Eles suportam a guerra melhor que os prateados? Pressiono. Chegando no corredor que dá para a sala de treinamento, Lucas finalmente responde com desconforto perceptível. É assim que o mundo funciona. Os vermelhos servem, os vermelhos trabalham, os vermelhos combatem. É nisso que são bons. Nasceram para isso. Tenho que morder a língua para conter um grito. Nem todo mundo é especial, ele conclui. A raiva ferve em mim, mas não digo uma palavra contra Lucas. Perder a calma, mesmo com ele, não vai provocar sorrisos. Posso ir sozinha daqui, digo secamente. Ele nota que estou incomodada e fecha um pouco a cara. Quando volta a falar, sua voz sai baixa e rápida como se não quisesse ser ouvido. Não posso me dar ao luxo de questionar. Ele sussurra. Seus olhos pretos, cheios de significado, penetram os meus. Nem você. Sinto o coração apertado, aterrorizado por essas palavras e seu significado oculto. Lucas sabe que a minha história é bem maior do que lhe contaram. Lucas, não cabe a mim fazer perguntas. Ele franze a testa com a intenção de me fazer compreender, de me deixar mais tranquila.
Lady Titanos diz, fazendo o título soar mais firme que nunca, como se agora ele também fosse meu escudo e não apenas a arma da rainha. Lucas não fará perguntas. Apesar dos olhos pretos, do sangue prata e do sobrenome Samos, não vai puxar a cortina capaz de acabar com a minha existência. Atenha-se ao horário. Ele se afasta mais formal que nunca, com a cabeça sinaliza para a porta onde um criado vermelho espera. Volto ao fim do treinamento. Obrigada, Lucas. É só o que consigo dizer. Ele me deu muito mais do que imagina. O criado me entrega um traje justo com listras roxas e prata. Ele indica uma saleta onde rapidamente troco minha roupa habitual pelo macacão. Me lembra as roupas velhas que eu usava em palafitas, já gastas pelo tempo e pelo uso, mas suficientemente justas para não me deixar lenta. Quando entro no salão de treinamento, tenho de cara a sensação dolorosa de estar sob o olhar de todos. Isso para não falar das dúzias de câmeras. O chão é macio como um elástico e amortece cada passo meu. Uma clarabóia imensa se abre sobre nós para revelar um céu azul de verão, cheio de nuvens tentadoras. Escadas espiraladas ligam os diversos ambientes fechados, cada um a uma altura diferente e com equipamentos diferentes. Há muitas janelas. Sei que uma delas dá para a sala de aula de Lady Blonos. Não faço ideia de onde dão as outras ou de quem nos observa por trás delas. Eu devia estar tensa por adentrar um salão cheio de guerreiros adolescentes, todos mais treinados que eu. Em vez disso, penso no insuportável picolé de ossos e metais conhecido como Evangeline Samos. Sua boca abre para destilar seu veneno antes de eu conseguir chegar no meio do salão. Já completou as aulas de protocolo? Finalmente dominou a arte de sentar de pernas cruzadas? Ela zomba ao descer da máquina de levantamento de peso. Seu cabelo prateado está preso numa trança complicada. Tenho vontade de cortá-la fora, mas as lâminas de metal mortalmente afiadas de sua cintura me detêm. Como eu, como todos, ela veste um macacão decorado com as cores da sua casa. O preto e o prata lhe dão um ar fatal. Sônia e Elane vão para o lado dela, as duas com o mesmo sorriso malicioso. Agora, em vez de me intimidar, parecem decididas a bajular a futura rainha. Faço um esforço para ignorar as três, e quando dou por mim, já estou à procura de Marvin. Ele está sentado no canto isolado dos outros. Pelo menos podemos ficar sozinhos juntos. Sussurros me seguem, mais de uma dúzia de adolescentes nobres observam meus passos em direção ao príncipe. Alguns me saúdam com a cabeça na tentativa de parecer educados, mas a maioria parece desconfiada. As garotas estão ainda mais tensas, afinal, realmente tirei um dos príncipes delas. Demorou, hein? Brinca Marvin quando me sento ao seu lado. Não está enturmado com o grupo e parece querer continuar assim. Se não conhecesse você, diria que está tentando ficar longe de nós. Só de uma pessoa em particular. Respondo lançando um olhar a Evangeline. Ela está perto da parede onde ficam os alvos, rodeada de gente. Lá, exibe-se para os aduladores com um desempenho impressionante. Suas facas cantam pelo ar e se cravam bem no meio dos alvos. Pensativo, Marvin me encara enquanto a observo. Quando voltarmos à capital, você não a verá muito, cochicha. Ela e Cal vão fazer uma turnê pelo país para cumprir seus deveres, e nós teremos os nossos. A perspectiva de ficar bem distante de Evangeline me empolga, mas também me lembra de que o relógio corre contra mim. Logo serei forçada a deixar para trás o palacete, o vale perto do rio e minha família. Você sabe quando vocês... Começo a dizer e em seguida me corrijo. Quer dizer, quando nós vamos voltar para a capital? Após o baile de despedida. Já falaram sobre isso para você? Sim, sua mãe comentou, e Lady Blonos está tentando me ensinar a dançar. Falo baixinho e envergonhada. De fato, ela tentou me ensinar uns passos ontem, mas acabei caindo sozinha. Entenda bem. Tentando. Não se preocupe, estaremos livres da pior parte. A ideia de dançar me causa pânico, mas engulo o medo. Com quem fica a pior parte? Cal, diz Maven sem hesitar. Meu irmão mais velho vai ter que beijar um monte de anéis e dançar com um monte de meninas chatas. Lembro do ano passado. Ele faz uma pausa para rir das recordações, então retoma. Sônia Iral passou a noite inteira atrás dele para interromper as danças e arrastá-lo para um programa mais divertido. Precisei intervir e suportar 2 músicas com ela para dar um descanso a Cal. A ideia dos irmãos unidos contra uma legião de garotas desesperadas me faz rir. Imagino o que já tiveram de fazer para safar o outro. Conforme meu sorriso aumenta, de Marvin diminui. Pelo menos dessa vez ele levará Samus a tiracolo. As outras não ousarão incomodá-los. Faço uma careta ao lembrar suas unhas afiadas apertando meu braço. Pobre Cal. E como foi a visita de ontem? Pergunta Marvin sobre o passeio até minha antiga casa. Então Cal não contou nada.
mas respondo do único jeito que consigo descrever os acontecimentos. Difícil. Agora minha família sabe o que sou, e que Lorne se jogou na cova dos leões, e claro, Shade morreu. Um dos meus irmãos foi executado um pouco antes da dispensa, completo. Ele senta um pouco mais perto. Imagino que vai ficar um pouco constrangido. Afinal, a culpa é do seu povo. Mas não. Em vez disso, põe sua mão sobre a minha. Meus sentimentos, Mari. Ele com certeza não mereceu. Não mesmo. A voz sai fraca. Recordo o verdadeiro motivo da morte do meu irmão. Estou no mesmo caminho. Maven me encara fixamente como se tentasse ler o segredo em meu rosto. Pela primeira vez, fico feliz por ter aulas com Blonos. Do contrário, pensaria que Maven era capaz de ler mentes como a mãe. Mas não. Ele é só um ardente. Poucos prateados herdam o poder da mãe, e ninguém jamais teve mais do que um poder. Assim, meu segredo, minha nova aliança com a Guarda Escarlate é só meu. Aceito a mão que ele estende para me ajudar a levantar. Ao nosso redor, os outros se aquecem, a maioria correndo ou se alongando pelo salão. Alguns, no entanto, são mais impressionantes. Elaine some e reaparece, manipulando a luz ao seu redor até desaparecer completamente do meu campo de visão. Um dobra-ventos. Oliver, da Casa Lares, cria um redemoinho em miniatura entre as mãos e levanta nuvenzinhas de poeira. Sônia troca golpes com Andros Igre, um rapaz baixo, mais forte, de 18 anos. Sônia é silfo, o que significa rapidez e habilidade, e deveria ser capaz de vencer o oponente sem dificuldade. Andros, porém, defende cada um dos seus golpes numa dança violenta. Os prateados da Casa Igre são observadores, capazes de ver o futuro imediato. E Andros, no momento, usa seu poder ao máximo. Nenhum dos dois parece levar vantagem. Na verdade, estão disputando um jogo em que o equilíbrio conta mais que a força. Imagine o que são capazes de fazer fora de um treinamento. Tão fortes, tão poderosos. E aqui estão apenas os jovens. Com isso, minha esperança evapora, dando lugar ao medo. Fila! Diz uma voz tão baixa que parece um suspiro. Meu novo instrutor entra sem emitir um som. Cal está ao seu lado e atrás dos dois vem um teleque da Casa Provos. Como um bom soldado, Cal sincroniza seus passos com o do instrutor, que parece minúsculo e nada demais comparado ao porte físico do príncipe. Há algumas rugas em sua pele pálida e seu cabelo é branco como sua roupa, um testemunho da sua verdadeira idade e de sua casa, a Casa Arven, a Casa Silenciadora. Me lembro ao repassar de cabeça minhas aulas. Trata-se de uma das principais casas, cheias de poder, força e tudo aquilo que os prateados acreditam. Chego mesmo a lembrar dele antes de me tornar Marina Titanos, quando ainda era criancinha. Ele supervisionava todas as execuções transmitidas a partir da capital. Era senhor dos vermelhos e até dos prateados sentenciados à morte. Agora entendo por que o escolheram para isso. A garota Raven reaparece no estalo, repentinamente visível mais uma vez, ao passo que o mini-tornado se desfaz nas mãos de Oliver. As facas de Evangeline despencam e até eu sinto uma bolha de calma me envolver e reduzir minha percepção da eletricidade. Tudo obra de Hane Arven, o instrutor, o carrasco, o silenciador. Ele é capaz de reduzir prateados aquilo que mais odeiam, um vermelho. Pode desligar seus poderes, pode torná-los normais. Admirada, nem me movo, e Maven é quem me puxa para meu lugar atrás dele na fila. Cal encabeça a fileira com Evangeline ao seu lado. Pela primeira vez, não está interessado em mim. Seus olhos permanecem fixos em Cal, que endireita o corpo, aparentemente bem à vontade em seu posto de autoridade. Arven não perde tempo me apresentando à turma. Na verdade, mal parece notar que ingressei na aula. Corrida! Ordena com a sua voz áspera e baixa. Legal. Algo que sou capaz de fazer. Largamos em fila e damos voltas no salão com a maior calma e tranquilidade. Aperto um pouco o passo até ultrapassar Evangeline, desfrutando um pouco do exercício que tanta falta me fazia. Agora só vejo Cal ao meu lado, ditando o ritmo para o resto da turma. Ele me encara a sorrir. De fato, consigo correr bem e até gosto. É estranho pisar no chão amortecido que faz meus passos quicarem. Por outro lado, o sangue a pulsar no corpo, o suor e o ritmo são bem familiares. Fecho os olhos, posso sentir que estou de volta ao vilarejo com Kilorne ou meus irmãos. Ou mesmo sozinha, simplesmente livre. Isso até um pedaço da parede se deslocar e me acertar bem no estômago. O objeto me nocauteia no ato e fico estatelada no chão. O que mais dói, porém, é meu orgulho. A manada de corredores passa ao redor e Evangeline sorri satisfeita ao me ver caída. Só Maven diminui o passo e espera até que eu o alcance. Bem-vinda ao treinamento. Ele brinca ao me ver passar pelo obstáculo.
Por todo o salão, outras partes das paredes começam a se deslocar e formar barreiras para os corredores que vão superando uma atrás da outra. Estão acostumados já. Cal e Evangeline puxam o grupo passando por cima ou por baixo de cada um dos obstáculos que aparecem. Pelo canto do olho, noto que o Telec Provos controla as partes da parede e as movem. Até ele parece me dirigir um sorriso malicioso. Tenho que me segurar para não dar um tapa nele e continuar a correr. Maven segue à minha frente, mas nunca mais do que um passo, o que por algum motivo me deixa furiosa. Aperto o ritmo até correr e saltar o melhor que posso. Só que Maven não é como os agentes do vilarejo. Não é fácil fazê-lo comer poeira. Terminadas as voltas, Cal é o único que não suou. Até Evangeline está acabada, apesar de fazer de tudo para não aparentar. Estou ofegante, mas orgulhosa de mim mesma. Apesar do mau começo, consegui acompanhar o exército. O instrutor Arven nos examina por uns instantes. Seus olhos se detêm sobre mim antes de se voltar para o Telec. Os alvos, por favor, Tel. Pede, mais uma vez, quase aos sussurros. Meus poderes voltam como se alguém escancarasse uma janela para deixar entrar o sol. Com um gesto, o assistente Telec faz o chão se abrir para revelar a estranha arma que vi na janela da sala Blonos. Só então percebo que não se trata de uma arma. É apenas um cilindro que se move puramente por causa do poder do Telec. Não graças a uma tecnologia estranha e superior. Os prateados só têm seus poderes e nada mais. Lady Titanos, murmura Arven me fazendo estremecer. Parece que você possui um poder interessante. Ele pensa no raio, nos arcos lilás de destruição, mas penso, na verdade, no que Julian disse ontem. Não apenas manipulação. Eu crio. Sou especial. Todos os olhares se fixam em mim, mas expresso concentração e junto minhas forças. Interessante, mas não inédito, instrutor, digo. Estou muito ansiosa para aprender mais sobre ele. Pode começar agora, diz o instrutor. O Telec atrás dele tensiona o corpo e um dos alvos esféricos voa pelo ar, mais veloz do que eu acreditava ser possível. Controle. Repito as palavras de Julian. Foco. Dessa vez, consigo sentir o tranco ao sugar a eletricidade do ar e de algum lugar dentro de mim. Ela se manifesta em minhas mãos na forma de pequenas faíscas, mas a bola cai no chão antes de eu conseguir projetar o raio, dissipando-se em faíscas. Ouço a risadinha de Evangeline atrás de mim. Quando me viro para encará-la, meus olhos encontram os de Maven. Ele inclina a cabeça bem de leve e me incentiva a tentar de novo. Ao seu lado, Cal cruza os braços. Seu rosto sombrio não demonstra suas emoções. Outro alvo gira pelos ares. As faíscas aparecem mais rápido agora, vivas e brilhantes, quando o alvo atinge o ápice de sua trajetória. Como fiz na aula de Julian, cerro os punhos e, sentindo a violência do poder dentro de mim, atiro. O raio faz uma bela parábola destruidora no ar e atinge o alvo em queda. Diante de tamanho poder, se desfaz em pó e fagulhas ao atingir o chão. Não consigo evitar um sorriso de satisfação. Atrás de mim, Maven e Cal aplaudem, acompanhados de um punhado de gente. Evangeline e suas amigas com certeza não fazem o mesmo, parecendo até insultadas por minha vitória. Já o instrutor Arven não diz nada, nem me dá os parabéns. Simplesmente encara o resto da classe e chama. Próximo. O instrutor faz de tudo para esgotar a turma. Nos força uma rodada atrás da outra de exercícios para calibrar nossos poderes. E eu, claro, sou a pior em todos, mas consigo perceber uma melhora. Ao fim da sessão, estou encharcada de suor e com dores em toda parte. A aula com Julian acaba sendo uma bênção, pois posso sentar e recuperar a força. Mas mesmo que o treino da manhã não tivesse acabado comigo, logo será meia-noite. Quanto mais rápido o tempo passa, mais próxima do horário fico, mais próxima de tomar meu destino nas próprias mãos. Julian não nota minha atenção, provavelmente por estar debruçado numa pilha de livros recém-encapados. Cada um tem uma grossura de 2 dedos e uma etiqueta elegante indicando um ano. E só. Nem imagino do que tratam. O que são esses livros? Pergunto com a mão num deles. Ao abrir, dou de cara com uma mistura bagunçada de listas, nomes, datas, locais e causas de morte. A maioria menciona apenas hemorragia, mas também a doença, asfixia, afogamento e outros detalhes mais peculiares e sangrentos. Meu sangue gela nas veias quando percebo exatamente o que leio. Uma lista de mortos. Julian confirma. Cada uma das pessoas que morreram em combate na guerra com Lakeland. Shade. Isso faz meu almoço se revirar no estômago, mas algo me diz que seu nome não estará em nenhum livro. Desertores não recebem a honra de uma linha de tinta. Com raiva, me atento ao abajur que ilumina a leitura. A eletricidade dentro dele é um chamado tão familiar para mim quanto a minha própria pulsação. Sem nada na cabeça, passo a acender e apagar a luz que pisca em sincronia com meu coração exausto. Julian nota a luz oscilante e, com os lábios apertados, pergunta secamente.
Algo de errado, Mari? Está tudo errado. Não gostei da mudança de horário. Respondo e paro de brincar com o abajur. Não é mentira, mas também não é verdade. Não vamos mais poder treinar. Ele apenas dá de ombros e o gesto faz suas vestes amareladas se agitarem. Parece estar mais encardidas, como se Julian estivesse se transformando num pergaminho, numa das páginas dos seus livros. Pelo que eu vi, você necessita de mais orientação do que posso lhe dar, comenta. Essas palavras me fazem ranger os dentes e eu as mastigo bem antes de cuspir de volta. Cal contou para você o que aconteceu? Sim. Julian responde sem emoção. E ele tem razão. Não o culpe por isso. Posso culpar Cal pelo que quiser. Bufo ao me lembrar dos livros e guias de guerra e morte espalhados por seu quarto. Ele é como todos os outros. Julian abre a boca para me dizer alguma coisa, mas pensa 2 vezes e no último instante volta aos livros. Mari, eu não chamaria o que fazemos de treino. Além disso, você se saiu muito bem nos exercícios de hoje. Você viu? Como? Pedi para assistir. Quê? Não importa, diz Julian com os olhos cravados em mim. Sua voz se torna repentinamente melódica, como acordes profundos e calmantes. Mais relaxada, concordo com ele. Não importa, repito. Embora Julia não esteja falando, o eco de sua voz ainda paira no ar como uma brisa tranquilizadora. O que vamos fazer hoje, Julian? Ele sorri divertido. Mari. Sua voz volta ao normal, simples e familiar. Desfaz os ecos como se uma nuvem se dissipasse. Mas o que... O que foi isso? Suponho que Lady Blonos não falou muito da Casa Jacos nas aulas, diz ainda sorridente. Surpreende-me você nunca ter perguntado. Realmente nunca pensei em qual seria o poder de Julian. Sempre achei irrelevante, pois ele não era tão pomposo como os outros. Ao que parece, eu estava bem longe da verdade. Ele é muito mais forte e perigoso do que jamais imaginei. Você pode controlar pessoas. Você é igual a ela. A possibilidade de Julian, um simpatizante da causa vermelha, uma boa pessoa, ser idêntico à rainha me estremece. Ele não deixa se abalar com a acusação e volta a se concentrar no livro. Não, não sou. Meu poder não chega nem perto do dela. Nem minha brutalidade, explica entre os suspiros. Nos chamam de cantores. Ou pelo menos chamariam se existisse mais de nós. Sou o último da minha casa e, bem, o último do meu tipo. Não consigo ler mente, nem controlar pensamentos, nem falar dentro da sua cabeça. Mas consigo cantar. Desde que a pessoa me escute e eu consigo encará-la nos olhos, posso levá-la a fazer o que quiser. O horror invade meu corpo, até Julian. Devagar, recuo para deixar um espaço entre nós. Ele percebe, claro, mas não se irrita. Você tem razão em não confiar em mim. Fala em tom baixo. Ninguém confia. Por isso, meus únicos amigos são as palavras escritas. Mas não uso meu poder senão quando absolutamente necessário e nunca o usei para maldades. Julia pausa um instante, solta uma gargalhada sombria e conclui. Se quisesse mesmo, poderia chegar ao trono na base da conversa. Mas você não fez isso. Não, nem minha irmã. Não importa o que os outros digam. A mãe de Cal. Ninguém parece falar muito sobre ela, não para mim, ao menos. As pessoas não gostam de falar de rainhas mortas. Disse para, em seguida, desviar o olhar discretamente. Mas falavam durante a sua vida. Coriane Jacos, a rainha cantora. Nunca vi Julian assim, nunca. No geral, ele é calmo, tranquilo, um pouco obcecado talvez, mas nunca nervoso, nunca magoado. Ela não foi escolhida pela prova real, sabia? Prossegue. Não como Elara, Evangeline ou mesmo você. Não. Tibe se casou com a minha irmã porque a amava, e ela o amava. Tibe. Chamar Tibérias Calores VI, rei de Norta, chama do norte, por qualquer nome com menos de 8 sílabas soa absurdo. Mas ele também foi um jovem um dia. Era como Cal, um menino nascido para se tornar rei. A odiavam por ser de uma casa inferior porque não tínhamos força ou autoridade ou qualquer uma das besteiras que essa gente valoriza. Júlia não para, ainda com o olhar distante. Quando minha irmã se tornou rainha, ameaçou mudar tudo isso. Era gentil, compassiva, uma mãe capaz de criar Cal para ser o rei de que esse país precisava, para unir a todos nós. Um rei que não temeria mudanças, mas isso nunca aconteceu. Sei como é perder um irmão. Comento baixo ao me lembrar de Shade. Não parece verdade. É como se todos estivessem mentindo e agora ele estivesse em casa, feliz e seguro. Em algum lugar, o corpo decapitado do meu irmão repousa como prova. Só descobri ontem à noite. Meu irmão morreu na guerra. Julian finalmente se volta para mim, com um olhar opaco. Sinto muito, Mari. Não percebi. Nem ia perceber.
O exército não relata as execuções em seus livrinhos. Execução? Deserção. A palavra tem gosto amargo como uma mentira, embora eu saiba que ele jamais faria uma coisa dessas. Após um longo silêncio, Julian põe a mão em meu ombro e diz: Parece que temos mais em comum do que você imagina, Mari. O que quer dizer? Também mataram minha irmã. Ela ficou no caminho deles e foi eliminada. E... O tom de voz diminui. Farão de novo, com qualquer um que julgue necessário remover. Mesmo Cal, mesmo Maven e especialmente você. Especialmente eu, a menininha elétrica. Pensei que você quisesse mudar as coisas, Julian. E de fato quero, mas isso leva tempo, planejamento e muita sorte. Ele me encara de alto a baixo como se soubesse de algum modo que já dei o primeiro passo rumo ao caminho das trevas. Não quero que você perca o controle da situação, aconselha. Tarde demais. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da terceira parte do livro A Rainha Vermelha, de Victoria Aveyard.